começo perguntando o seguinte: o que é melhor? O que é melhor para nós, para a nossa vida? Decidir, viver e agir, guiado pelas mãos de Deus ou pela mão do homem? Talvez para muitos de nós a resposta é meio óbvia, né? Esta é uma pergunta retórica, pastor. Claro que é muito melhor viver, decidir, viver e agir guiado pela mão de Deus. Mas será que é assim que vivemos? E eu me refiro aqui especialmente àqueles que um dia declararam e entregaram suas vidas a Jesus como Senhor e permitem ou vivem buscando ser guiados por Deus, governados por Deus. A história dos israelitas após o reinado de 40 anos de Saul, isso está descrito em Atos capítulo 13, versículo 21, há uma certa dúvida sobre quanto tempo Saul reinou como primeiro rei sobre a casa de Israel. De fato, foram aqui em Atos 13, 21, a menção é de que foram 40 anos. Ele foi o primeiro rei, mas a história após o seu reinado é a história de um reino dividido entre dois reis, Davi e Isbosete. O relato bíblico da história destes dois reis e a sua ascensão à posição de rei ilustra muito bem dois modos de decidir, de viver e de agir, ou pelas mãos de Deus ou pela mão do homem. Por isso quero refletir com vocês, em primeiro lugar, sobre esta pergunta: quem sou eu? Quem eu serei, ou me tornarei, e o que vou fazer? Ora, o que nós aprendemos com essa pergunta, ou o meu desejo através dessa pergunta, é analisar exatamente o que acontece na história destes dois homens, como eu disse, Isbosete reinando sobre o reino de Israel, né? A casa de Israel, como é usada a expressão em 1 Samuel, ou em 2 Samuel, e a casa de Judá. A casa de Israel reunia 11 tribos. A casa de Judá, neste momento, reunia apenas uma tribo, que era a tribo de Judá, sobre a qual Davi reinou. Ora, o nome de uma pessoa na Bíblia geralmente estava ligado a certas expectativas dos seus pais, ou tinha a ver com alguma experiência vivida pelos pais, principalmente no momento do seu nascimento. Um caso é aquele que vimos na quarta-feira passada no estudo, Jabes, que quando nasceu causou tamanha dor à sua mãe que ela colocou o nome dele de Jabes, dor, aflição. Então, assim, os nomes estavam muito ligados à própria experiência vivida pelos pais, ou, às vezes, e muitas vezes, certas expectativas com relação ao que a pessoa seria no futuro, né? E tinha muito a ver com os sentimentos, obviamente, envolvidos. A gente precisa lembrar que quando o nome era mudado, normalmente tinha a ver com a mudança da história da pessoa. Um exemplo clássico é o de Jacó. O nome significa suplantador. E quando ele, então, tem aquela luta no Val de Jaboque com um anjo, a Bíblia diz que ele saiu dali com um nome mudado. Nome mudado por Deus. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que significa Deus luta por ele, né? Esse é o sentido também aí da palavra Israel. Assim, o nome tem um significado muito especial sobre a pessoa e sobre a sua vida. O que significa
Ish-Bosheth. Essa a expressão no hebraico. Ish é a primeira partezinha que está aí separado por um hífen entre a primeira parte e a segunda parte. Eu passo aqui para você novamente ver. Ish-Bosheth versus Davi. Ora, Ish é o termo para homem. E Bosheth significa vergonha, embaraço ou desapontamento. Que coisa triste este nome dado a este homem. Ish-Bosheth. Homem de vergonha, de desapontamento. A gente não sabe da história envolvida neste nome, mas o fato é que ele tinha este nome e que já sinalizava não apenas as experiências dos seus pais, mas talvez até o que é que vai acontecer com este, qual é o futuro que almejamos para essa pessoa. Que coisa triste. Davi significa o amado. O amado. Ish-Bosheth era filho de Saul. É bom que a gente lembre deste detalhe e deste fato. Era filho de Saul. E a gente percebe aí, portanto, em Saul, na sua esposa, enfim, já uma certa previsão, uma certa ideia do destino. Na mente de muitas pessoas, a ideia do que o destino, qual é o destino para o qual nós estamos programados, digamos assim. Alguém escreveu que o destino baralha as cartas, mas somos nós quem jogamos. Quem nós somos não define quem nós seremos e nem o que faremos. A oração de Jabez, mencionada há pouco, está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabez nasceu na dor. Jabez nasceu causando dor. No entretanto, o que a Bíblia diz sobre ele? Se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Sabem por quê? E o versículo seguinte vai dizer na própria oração dele. A Bíblia diz: Jabez invocou o nome do Senhor. Ele diz: Senhor, tomara. E aí, então ele começa a prever tudo que é o desejo do seu coração. E uma das coisas que ele diz é que não me cause dor. Que não me cause dor. Que a minha história não me cause dor. Que coisa linda. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com Jabez e com a história disto é que Ish-Bosheth, digamos assim, a sua história não estava ainda definida. O seu futuro, o que ele era, o que ele seria, o que ele haveria de fazer. E aqui surge diante dele e de Davi ao mesmo tempo uma oportunidade. Enquanto o seu nome significava homem de vergonha, é oferecido a ele o privilégio de se tornar liderança do povo de Deus. Pelo menos das 11 tribos que constituíam a casa de Israel neste momento. Foi oferecida a ele uma posição de destaque e de liderança. Uma oportunidade para mudar. A grande pergunta é: Deus estava ou não estava nesta oportunidade? Ela se constituía em uma conquista para Isbosete ou era uma dádiva? A gente percebe, irmãos, e aí vamos ao segundo aspecto que eu quero aqui mencionar e tratar. É quando a gente pergunta o seguinte: onde Deus está nisso? E aí eu inverto e falo sobre Davi versus Ish-Bosheth. Percebam bem, irmãos, em 1 Samuel capítulo 16, versículos 1, 12 e 13,
sobre a escolha de Davi, a escolha divina de Davi para reinar sobre todo Israel. E a consequente unção com óleo através de Samuel. Davi foi escolhido por Deus e ungido para reinar sobre todo Israel. A unção era a unção com óleo, que significa consagração. Era um ato simbólico de consagração. Com a morte de Saul, Davi consultou a Deus se era chegado o tempo de voltar às terras de Israel. Lembrem, ele tinha fugido da terra de Israel porque Saul o perseguia. Então ele foi morar e viver com os filisteus. Mas agora, quando Saul morre, e Davi lamentou profundamente a morte de Saul, apesar das perseguições que sofreu, Davi consulta a Deus: Senhor, eu devo voltar? Está chegada a hora. A gente percebe na história de Davi, e não só nesse momento, nós vamos ver isso também hoje à noite, esta constante consulta de Davi a Deus. Ou seja, a ideia de que a vida de Davi devia ser guiada pela mão de Deus. Por isso consulta, é escolhido por Deus, é ungido por Samuel, a mando e a comando do Senhor para a sua vida. Deus responde: sim, é hora de voltar. Davi, não satisfeito, pergunta: para onde eu devo voltar? E Deus diz exatamente a cidade para onde Davi devia ir. Vejam a que detalhes chega esta atitude de Davi. Com a resposta positiva, Davi sai do território dos filisteus e se estabelece na cidade de Hebrom, onde Deus então determinara. Aí acontece algo surpreendente que lemos aqui no texto, que é quando diz assim: então vieram uns homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Eles reconheceram: este homem foi escolhido por Deus para reinar sobre todo Israel. Este homem foi ungido por Deus. Este homem tem buscado consultar e buscar a presença de Deus constantemente. E eles então confirmam isto, esta chamada por Deus. É por isso que eu coloquei a expressão pelas mãos de Deus, ou pela mão do homem. Porque aqui é preciso contrastar com a história de Isbosete. Abner, chefe do exército de Saul, após a morte de Saul, a Bíblia é muito clara em dizer: Abner foi lá, escolheu Isbosete, um dos filhos de Saul, ainda vivos, porque os outros morreram todos. Ele escolhe, e a expressão bíblica, eu quero botar novamente aí o texto para que vocês percebam a expressão. Ora, Abner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E ainda continua: e o constituiu rei sobre todo o Israel. E reinou Isbosete sobre Israel 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia a Davi. Quando a gente então pergunta onde Deus está nisso, a gente percebe que no caso de Davi está muito claro. Escolha por Deus, unção por parte de Samuel, sacerdote, profeta, da parte de Deus. A gente se lembra de um detalhe, apenas abre aspas aqui, que quando Samuel, que era o líder espiritual até a constituição de um rei, né, então ele era líder, era juiz, era profeta, ao mesmo tempo exercia todas essas funções.
Lá atrás, em 1 Samuel, quando ele escolhe, ou quando Deus escolhe, aponta Saul como rei, porque o povo estava pedindo um rei. Samuel ficou indignado, enfim, vai à presença de Deus, Deus diz, não, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Mas faz o que eles estão pedindo. E ele então apresenta Saul, aquela história tão interessante e curiosa, quando Saul, na hora que procuram Saul para apresentá-lo, ele está escondido entre a bagagem. E é interessante naquele texto, porque quando Samuel apresenta Saul, ele diz, vede a quem Deus escolheu. E a estatura de Saul era mencionada. Quando Deus diz, vai à casa de Jessé, diz a Samuel novamente, vai lá à casa de Jessé, que eu tenho rejeitado Saul para continuar a reinar, e você vai lá e eu vou lhe mostrar quem é, ou a quem eu escolhi para ser rei. Ele vai à casa de Jessé, pai de Davi. E Jessé imediatamente, diante do sacerdote, apresenta o filho Eliabe. E o que acontece? O nome Eliabe é interessante porque tem esse sentido também. Deus é meu pai. Samuel parece que se impressionou pela estatura, novamente impressionado com a aparência de Eliabe. E ele diz assim, certamente o Senhor escolheu a este. Aí Deus diz, espera aí, Samuel. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas o Senhor sonda os corações. Samuel aprendeu a lição e foi em busca de Davi. Aquele homem segundo o coração de Deus. O que é que faz Abner? Entretanto, aqui, Abner escolhe, ele era o chefe do exército de Saul. Ele tinha todo um domínio, ele era um homem poderoso. Davi, quando ele morre, quando Abner morre, diz, morreu um príncipe, um líder de Israel, um grande homem, a expressão de Davi, quando lamenta a morte de Abner. E aí é interessante, Abner decide sozinho, escolhe sozinho, constitui a Isbochete como rei sobre o restante das tribos de Israel. Irmãos, é flagrante a expressão aqui, quando diz, e Abner o constituiu Isbosete rei sobre todo Israel. Não há expressão de Deus escolheu, não há a expressão de unção, não. Apenas a expressão de ele constituiu. O verbo ali é ele o fez rei. Não foi Deus. Não foi escolha de Deus. Foi pela mão do homem. Não foi pelas mãos de Deus. Interessante. Abner faz Isbosete ir até uma cidade chamada Manaim. Está dito assim, olha. E o fez passar a Manaim e o constituiu rei sobre todo Israel. Sabe por quê? Ele faz passar por Manaim. Vamos lembrar que cidade é esta? Considerada uma cidade sagrada. Quando Jacó fugia, ou ia embora, resolveu ir embora da casa de Labão, seu sogro, depois de 20 anos lá, servindo a Labão, e ele então tem um encontro ali com Labão. Labão reclama por que ele foi embora assim, levando as filhas, etc, etc. Então, depois que eles fazem as pazes, cada um vai para o seu lado, Jacó segue o seu caminho para encontrar-se com seu irmão Esaú, para ter aquele momento de encontro, de reconciliação com seu irmão. Naquele momento a Bíblia diz que anjos se encontraram com Jacó. Foi antes do Val de Jaboque. Foi o encontro de Jacó com os anjos. O
que é que os anjos estavam fazendo ali? Estavam confirmando para Jacó: segue o caminho. É este o caminho que você deve seguir. E preparando ele para o encontro no Val de Jaboque. Então era considerado em Israel um lugar sagrado. Sabe por que Abner passa, ou faz com que Isbosete passe à cidade de Manaim, irmãos? É para dar o aspecto sacro a esta escolha que ele, Abner, o homem Abner, fizera. Não era uma escolha divina. Não era um caminho divino. Não tinha unção. Apenas a tentativa de sacralizar a sua escolha pessoal. Irmãos, quando nós comparamos os dois reis, Davi e Isbosete, vem a pergunta: pelas mãos de Deus ou pela mão do homem? Davi foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, depois confirmado pelos homens de Judá que reconheceram a unção divina para ele reinar. Isbosete foi escolhido por um único homem, Abner, chefe do exército de Saul, foi simplesmente constituído. Como eu disse, o verbo malak, fazer reinar. Foi isso que Abner fez para torná-lo rei. Davi começou reinando sobre uma só tribo, enquanto Isbosete começou reinando sobre todas as demais tribos. Do ponto de vista humano, alguém diria: quem tem mais poder? Isbosete. Ele está reinando sobre 11 tribos, sobre uma multidão. E Davi está reinando sobre uma casa só. A diferença entre os dois é gritante. Davi foi escolhido e ungido rei por Deus através do reconhecimento de várias pessoas, ou seja, da casa de Judá. Isbosete foi escolhido e constituído rei pelas mãos de um só homem. Agora deixa eu dizer uma lição que eu aprendo, principalmente com aquela história de Manaim. É que a gente percebe, a gente tem visto isso nesses dias muito forte, infelizmente usado por pessoas até às vezes que não servem a Deus, é o uso do nome de Deus para sacralizar ou para emprestar um aspecto sagrado àquilo que eles fazem, às suas escolhas. Foi Deus que determinou. Deus está nisso. E eu me lembro daquele momento lá no Egito, quando a praga dos piolhos veio. Então, os magos tentavam repetir aquela praga, não conseguiram. E eles tiveram que se dobrar e disseram: isto é o dedo de Deus. O mero uso do nome de Deus não indica que Deus esteja presente nas nossas escolhas. O mero surgimento de uma porta aberta não significa que foi Deus quem a abriu. Há alguns sinais e características da condução divina que estão presentes aqui na história de Davi, mas não na história de Isbosete. A minha pergunta para você é: Deus está nos seus planos, nos seus caminhos? Deus está nisso. Você está sendo guiado pelas mãos de Deus ou pela mão do homem? São modos diferentes de decidir, de viver e de agir. O último aspecto que eu quero trazer para a sua reflexão neste momento é essa pergunta simples: e Deus continua nisso? Davi reinou 40 anos e morreu. Dormiu com os seus pais, como é a expressão bíblica lá em 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 a 12. Isbosete reinou 2 anos e foi morto enquanto dormia na sua cama. A expressão bíblica é no maior calor do dia. Segundo Samuel 4, 1 a 8. Foi traído por 2 dos seus comandantes de exército após a morte de Abner. Mas deixa eu dizer uma coisa: a unção de Davi não garante a possessão ou a manutenção da bênção e das conduções divinas.
Mesmo Davi sendo escolhido por Deus, ungido pelo Senhor, confirmado por toda a casa de Judá, por várias pessoas, é este mesmo, este é o rei. Mesmo assim, isto não garantia a continuidade. A gente conhece a história de Davi. Em muitos momentos ele fraquejou. Foi repreendido por Deus. Mas sabe, alguma coisa em Davi que me chama a atenção, e por isso a Bíblia vai o chamar, lá no Novo Testamento, vai chamá-lo um homem segundo o coração de Deus. É que quando ele errou, e quando ele foi confrontado, ele fez o caminho reverso. Ele voltou. Quando ele deixou de ser guiado pela mão de Deus, ele ouviu, arrependeu e voltou. Voltou a ser guiado pela mão de Deus. Sim, a unção não garante a possessão ou a manutenção da bênção e das condições divinas. É preciso estar constantemente debaixo da direção de Deus em nossas vidas. Há um texto no Evangelho, para concluir, e que nos fala de forma, ou ilustra de forma muito preciosa por parte de Jesus, aquilo que estamos tentando dizer aqui. Jesus diz em Mateus 7, 22 a 27, muitos virão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí Jesus nos ensina uma preciosa lição. Aquele, pois, que escuta, ou todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pelas mãos de Deus ou pela mão do homem? Quando nós estamos sendo guiados pelas mãos de Deus, quando a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações estão sendo conduzidas pelas mãos de Deus. Ah, irmãos, pode vir tempestade, pode vir a maior luta e dificuldade, pode vir a dor, como na história de Jabez. Mas a casa não cairá, porque está firmada sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, Ele nos ajude a que vivamos assim, sempre guiados pelas mãos de Deus.